As guerras persas de 499 a 449. Código: o conflito que redefiniu o mundo antigo. As guerras persas, travadas entre 499 e 449 a.C., foram mais do que simples confrontos militares entre gregos e persas. Representaram um choque entre dois mundos, um império persa vasto, centralizado e multicultural, e um conjunto fragmentado de cidades-estado gregas, que começavam a experimentar conceitos como cidadania, liberdade e democracia. Ao longo de 50 anos, essas guerras não apenas decidiram o destino de territórios, mas influenciaram profundamente a cultura ocidental, a política e a forma como pensamos sobre liberdade e identidade nacional. O contexto: uma faísca no barril de pólvora. No final do século VI a.C., o Império Persa sob o comando da dinastia Aquemênida era uma das potências mais impressionantes da história antiga. Governando vastas regiões do Oriente Médio, Ásia Menor, Egito e partes da Índia, os persas desenvolveram uma administração eficiente, baseada em sátrapas, governadores regionais e em tributos organizados. O rei Dario governava um império onde dezenas de povos e culturas coexistiam sob um controle centralizado, e muitas vezes tolerante, mas que exigia lealdade e pagamento regular de impostos. No entanto, essa hegemonia começou a ser desafiada com a Revolta Jônica, 499 a 494 a.C., liderada por cidades gregas da Ásia Menor, como Mileto, que estavam sob domínio persa. Com o apoio de Atenas e Eretria, essa revolta rapidamente se transformou em um símbolo de resistência. A destruição de Sardes, capital da satrapia da Lídia, pelos rebeldes, enfureceu Dario e, a partir desse momento, o rei persa jurou vingança contra Atenas e iniciou os preparativos para uma invasão direta da Grécia continental. Primeira Guerra Médica, 492 a 490 a.C. A resposta de Dario I. Dario não apenas queria punir os atenienses, ele também tinha ambições maiores: subjugar toda a Grécia e incorporá-la ao seu império. Em 492 a.C., uma primeira tentativa de invasão liderada por Mardônio foi frustrada por tempestades na costa do Monte Athos. 2 anos depois, uma nova expedição foi enviada, desta vez com forças desembarcando na região da Ática. O momento mais simbólico dessa campanha foi a Batalha de Maratona, 490 a.C. Os persas, com cerca de 25 mil homens, esperavam uma vitória fácil. No entanto, os atenienses, com apenas cerca de 10 mil hoplitas, liderados por Milcíades, lançaram um ataque ousado. Contra todas as probabilidades, os gregos venceram. Essa vitória não apenas salvou Atenas, mas deu aos gregos uma confiança extraordinária de que poderiam derrotar o gigante persa. Foi também desse episódio que nasceu a famosa lenda da corrida de Filípides, que teria corrido até Atenas para anunciar a vitória, morrendo logo em seguida, a origem simbólica da atual maratona. Entre guerras, reconstrução, medo e preparação, a vitória grega em Maratona não encerrou o conflito. Dario começou a preparar uma nova invasão em escala ainda maior, mas faleceu antes de executá-la. Seu filho, Xerxes I, herdou o trono e a missão de subjugar os gregos. Por quase uma década, Xerxes organizou recursos, construiu pontes flutuantes sobre o Helesponto e reuniu um dos maiores exércitos da história antiga, com números que os autores clássicos exageraram, mas que, ainda assim, representam uma impressionante logística militar. Enquanto isso, os gregos não estavam parados. Temístocles, líder ateniense, convenceu seus concidadãos a investirem em uma poderosa frota naval, financiada pelas minas de prata de Laurion. Isso seria decisivo nas batalhas seguintes. Esparta, por sua vez, manteve sua elite militar pronta para a resistência terrestre. Segunda Guerra Médica, 480 a 479 a.C., o confronto épico. A campanha de Xerxes em 480 a.C. é um dos momentos mais cinematográficos da história antiga. A invasão envolveu tropas persas, atravessando a Grécia por terra em março.
Nesse cenário, destaca-se a Batalha das Termópilas, onde o rei espartano Leônidas, com cerca de 300 espartanos e aliados gregos, resistiu heroicamente durante dias ao avanço persa, num desfiladeiro estreito. Embora derrotados, os gregos causaram baixas e ganharam tempo para que o restante da cidade se organizasse. A vitória persa em Termópilas permitiu que Xerxes marchasse até Atenas, que foi saqueada e incendiada. No entanto, a verdadeira virada ocorreu logo depois, com a Batalha Naval de Salamina. A frota grega, inferior em número, usou o estreito canal para neutralizar a vantagem persa. A manobra de Temístocles foi decisiva, e a frota de Xerxes sofreu grande derrota. Xerxes retornou ao Oriente, deixando Mardônio com parte do exército para continuar o combate. No ano seguinte, os gregos venceram a Batalha de Plateia 479 a.C., onde Mardônio foi morto, e a resistência persa na Grécia continental foi definitivamente derrotada. Ao mesmo tempo, a frota grega venceu em Mícale, na Ásia Menor, sinalizando o fim da ameaça persa direta à Grécia. A guerra continua, Liga de Delos e o imperialismo ateniense. Apesar das vitórias, a guerra não terminou oficialmente. Nos anos seguintes, as cidades-estado gregas fundaram a Liga de Delos, liderada por Atenas, com o objetivo de manter a defesa contra futuras ameaças persas e libertar outras cidades gregas sob domínio persa. A Liga, contudo, evoluiu para um verdadeiro império marítimo ateniense, com aliados se tornando súditos e pagando tributos à poderosa cidade. Entre 478 e 449 a.C., os gregos lançaram expedições no Mar Egeu, na Trácia e até no Egito, tentando enfraquecer o domínio persa. Essas ações marcaram a chamada Guerra Greco-Persa Tardia, menos famosa, mas igualmente estratégica. A assinatura da Paz de Calhas, por volta de 449 a.C., selou oficialmente o fim dos conflitos com os persas, reconhecendo a autonomia das cidades gregas da Ásia Menor e se comprometendo a não interferir mais nos assuntos gregos. Consequências das guerras persas. As guerras persas mudaram o equilíbrio de poder no mundo antigo. Em primeiro lugar, consolidaram o papel de Atenas como potência marítima e cultural. A vitória contra os persas fortaleceu o ideal de liberdade e democracia ateniense, que floresceria nas décadas seguintes, durante a chamada Era de Ouro de Péricles. Grandes obras, como o Partenon, e figuras como Sócrates, Heródoto, Sófocles e Fídias, viveram nesse contexto de otimismo e orgulho nacional. Além disso, as guerras foram fundamentais para a formação de uma identidade grega comum, ainda que marcada por rivalidades internas. A ideia de barbárie, do grego barbaros, alguém que não fala grego, como oposta à civilização helênica, ganhou força, criando uma narrativa cultural que perduraria até o Império Romano e influenciaria a visão ocidental por séculos. Por outro lado, as guerras também plantaram as sementes de novos conflitos. A hegemonia de Atenas incomodava outras cidades, principalmente Esparta, levando ao surgimento da Guerra do Peloponeso 431-404 a. Código: uma guerra civil entre gregos que devastaria a Grécia e a deixaria vulnerável a invasões externas, como a de Filipe II da Macedônia. O legado das guerras persas. Estudar as guerras persas é mais do que aprender sobre batalhas e datas. É compreender os fundamentos de conceitos que ainda nos guiam hoje: liberdade política, resistência ao autoritarismo, identidade cultural e conflito entre sistemas opostos. Foi nesse período que surgiram as primeiras discussões sobre cidadania, governo participativo e valores coletivos. Além disso, a guerra deu origem a algumas das figuras mais icônicas da história antiga. Leônidas como símbolo de bravura, Temístocles como estrategista genial, Xerxes como monarca absolutista e Atenas como berço da democracia. Na cultura moderna, essas guerras continuam a fascinar. Filmes como 300, séries, livros de ficção histórica, documentários e videogames como Assassin's Creed, ora se mantém viva a chama de um conflito que ocorreu há mais de 2.500 anos. O fascínio está não apenas nas batalhas, mas no que elas representam: a eterna luta entre liberdade e tirania, entre civilização e opressão, entre o indivíduo e o império. Conclusão: porque as guerras persas ainda importam, elas foram o cenário de nascimento de ideias que moldaram o mundo ocidental.
No momento em que o planeta parecia dominado por impérios, cidades pequenas e independentes desafiaram um gigante e venceram. Essa narrativa de resistência, coragem e unidade em tempos de crise ainda ressoa com força em diversas culturas e movimentos sociais. Entender esse capítulo da história é fundamental para refletir sobre os valores que herdamos e os desafios que continuam a nos acompanhar, como equilibrar liberdade com segurança, tradição com inovação, diversidade com unidade. As guerras persas não são apenas um evento do passado, são um espelho do presente. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like e já se inscreva no canal. Isso nos ajuda a produzir mais conteúdo como esse e ter um alcance cada vez maior. Até o próximo vídeo.